ministrar nessa manhã, tenho que fazer aqui um agradecimento. Ontem, graças a Deus, conseguimos pintar a igreja do lado de fora. Vixe, não valeu não, pastor Dudu. Não valeu o esforço, não. Graças a Deus, pintamos a igreja do lado de fora, amém? Só não conseguimos terminar o portão ali, porque o pastor Douglas inventou de começar a pintar o portão 4 horas da tarde. Brincadeira, fui eu, gente. Fui eu, não foi ele não. Fui eu. Mas eu quero agradecer aqui, quero agradecer o pastor Douglas, eu quero agradecer o Rogério, quero agradecer o Ronaldo, o irmão Claudemir não veio, mas ele estava aqui, não está hoje aqui, mas ele estava ontem aqui com a gente, ajudou. Quero agradecer ao nosso irmão Casão também, que subiu lá em cima lá e mandou ver. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia mais ou menos para o senhor. A boa é que parabéns, obrigado pelo seu esforço. A mais ou menos que eu acho que o pastor Douglas arrumou um ajudante, hein? Você não vai escapar mais não. Não esqueci de ninguém não, né? Glória a Deus, então eu quero agradecer vocês. Parabéns pela organização. Vamos dar uma salva de palmas. Amém? Glória a Deus. Amém. Sei que a gente já orou, mas feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus, nesta manhã, essa manhã de domingo, Pai, eu posso sentir o Teu Espírito aqui nesse lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor está aqui, Jesus. Eu quero dizer que fique à vontade entre nós, fique à vontade no nosso meio. Pai, nós precisamos do Senhor, nós necessitamos da Tua presença. Meu Deus, venha tocar nos nossos corações. Pai, venha tocar na nossa vida. Pai, venha tocar na nossa família. Deus, um novo tempo tem chegado aqui nesse lugar. Nós acreditamos que o Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio. Pai, eu quero colocar essa palavra nesta manhã nas Tuas mãos, que eu venha falar aquilo que o Senhor deseja, não aquilo que eu quero falar. Pai, que o Senhor venha se revelar a nós, Senhor. Pai, eu quero também pedir que todo espírito de distração, tudo que está querendo roubar o Teu povo nessa manhã, tudo que está querendo deixar disperso, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus, porque a única voz que vai falar aqui nos próximos minutos, nas próximas horas, Pai, é a voz do Teu Espírito Santo, é a Tua voz, Jesus. Eu te agradeço e eu coloco esse momento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nessa manhã, o tema da mensagem que eu quero falar com vocês, o tema que eu escolhi é Bem-vindo ao Novo. Bem-vindo ao Novo porque nós acreditamos que Deus, Ele realmente tem um novo tempo. E quando eu falo isso, eu não falo isso para te animar ou para te deixar empolgado. Ou ninguém está aqui para te dar uma palavra de motivação. Não, a gente está aqui para realmente transmitir aquilo que Deus quer falar no nosso meio. Sabe, uma das coisas que nós temos que aprender, e se você entender isso, você vai aprender algo aqui que você vai amadurecer 10 anos assim da sua vida, assim, que a gente tem que entender qual é a estação que nós estamos vivendo. Sabe, existem estações que o Senhor quer que a gente guerreie, que o Senhor quer que a gente lute, mas existem estações que o Senhor quer que a gente descanse. Eu vou te dar um exemplo, os discípulos estavam no barco com Jesus, e estava uma tempestade, só que Jesus ele estava dormindo, só que os discípulos começaram a ficar aterrorizados. E aí Jesus acorda e Jesus fala, homens de pequena fé, então a tempestade passa. Sabe, aquela tempestade que estava acontecendo ali era uma permissão de Deus, então era o tempo de descansar. Sabe, existem tempestades na nossa vida que o Senhor não quer que a gente saia que nem um doido correndo. O Senhor simplesmente quer que a gente descanse, amém? Então a gente tem que entender a estação que nós estamos vivendo. Só que no fim do ministério de Jesus aqui na terra, um dia ele está lá no Getsemane orando e buscando ao Senhor, e buscando a Deus, e ele pede para os discípulos orar a Deus com ele. Só que os discípulos começam a dormir. Entenda uma coisa, na hora que era para eles estar acordados, eles estavam dormindo. E na hora que era para eles estar dormindo, eles estavam acordados. Tem muita gente fazendo a coisa certa no momento errado. Então por isso que a gente tem que entender a estação. Por isso que a gente tem que perguntar para o Senhor, Senhor, qual que é? Aê, chegou, aleluia. Qual que é a tua vontade? O que o Senhor deseja? Sabe, o que o Senhor quer fazer nesse tempo?
Mas por isso que a gente tem profetizado e tem acreditado que realmente Deus ele tem um novo tempo aqui nesse lugar. E não é porque eu estou aqui, não é porque a pastora Raquel está aqui, não é porque alguns irmãos são abençoados e estão aqui nesse lugar. É porque Deus das coisas novas, Ele se faz presente aqui no nosso meio. Ele é o Deus dessa igreja, Ele é o pastor desse lugar, Ele é quem vai fazer as coisas novas nesse lugar. E todo mundo gosta de algo novo. Todo mundo gosta não somente do cheiro, mas todo mundo gosta de um carro novo. Todo mundo gosta de uma casa nova. Todo mundo gosta de uma comidinha nova, aquele arrozinho fresco, novinho. Amém? Vocês estão comigo? Ou sou eu que gosto? Todo mundo gosta. Ontem elogiaram o café do Ronaldo. Falaram isso aí. Falaram que o café do Ronaldo estava muito bom. Mas, varão, vou te revelar algo. A fome é o melhor tempero, viu? Então, às vezes o pessoal só estava... Mas todo mundo gosta de algo novo. Todo mundo quer viver algo novo. Todo mundo anseia por coisas novas de Deus. Mas nem todo mundo está vivendo coisas novas. Nem todo mundo está desfrutando do novo de Deus. Tem muita gente que não está vivendo nada de novo. Tem muita gente que a vida dele é uma mesmice, é uma repetição. Nada muda. Parece que ele está andando em círculo. Parece que as coisas só estão se repetindo. Nada muda. Mas você tem que entender uma coisa, não é as coisas que tem que mudar primeiro, quem tem que mudar primeiro é você. Deus ele não vem aqui para mudar coisas, Deus ele vem aqui nesse lugar para mudar pessoas. E quando Deus mudar o seu coração, e quando Deus mudar você, aí sim as coisas vão começar a ser novas. A palavra de Deus fala que a palavra dele se renova a cada manhã. A sua misericórdia não deixa a gente ser consumido. Deus é um Deus, irmão, que Ele gosta de coisas novas. Mas entenda uma coisa, pode ser novo para a gente. Para Deus é novo, mas já está pronto. Mas toda vez que Deus te prepara, Deus te promete, ou Deus te chama para um tempo novo, não significa que Ele vai construir esse tempo novo para depois você viver nele. Não tem nada a ver com isso. Sabe o que significa? Significa que Ele está construindo esse tempo novo dentro do seu coração. Nunca foi sobre coisas, nunca foi sobre performance, mas sempre vai ser sobre coração, irmãos. Amém? Outro ponto que eu quero destacar aqui, que Deus, Ele trabalha em meio ao novo. Sabe, Deus ele trabalha no meio do novo. Deus ele continua sendo Deus, irmão. Deus ele tem as maneiras dele de trabalhar, mas no meio do novo tempo, o nosso Deus ele continua trabalhando. A maioria das pessoas, isso não é somente em igreja, acontece muito isso com empresários. Eles fracassam, eles têm uma queda, eles têm uma desistência, sempre depois de uma grande conquista. Chegou um novo tempo na vida de alguém, então ela começa a desfrutar isso e ela relaxa. Então, alguns meses, algumas estações depois, ela acaba caindo e retrocedendo, porque ela relaxou. Muita gente aqui quer um novo, mas você está preparado para esse novo de Deus? Porque o novo de Deus não são só as coisas boas, vão ser novos inimigos também, irmãos. Porque toda vez que Deus subir sua patente espiritual, os teus inimigos também vão subir. Vão ser novos problemas. Vão ser novas situações, novas circunstâncias. Acho que um dos conselhos que eu e a pastora Raquel mais dá para os jovens, desde a época que a gente liderava jovem, a gente falava, ei, bem-vindo à vida de adulto. A gente tem uma brincadeira que ela também pensava assim, mas quando eu tinha 12 anos, cara, eu achava que com 30 anos minha vida ia estar toda resolvida. Eu até falava para meus amigos, não, eu com 30 anos, cara, nossa, eu vou ter tudo. Eu com 30 anos eu já vou estar quase aposentando, porque inocente, né? E eu vi que eu já estou com 28, irmão. Chegou muito rápido, mas por quê? Naquela época, eu com 12, falei, não, mas 30 anos é muito adulto. 30 anos já, muito adulto. E eu vi que não. Então, todo mundo quer um novo, mas você está preparado para esse novo? Mas assim como os problemas vão ser novos, assim como as dificuldades vão ser novas, assim como as adversidades, vão ter crises novas, irmão. Sim, vai ter crises novas. Eu quero dizer que vai ter novos milagres, vai ter novas respostas, vai ter novas provisões de Deus e vai ter novas experiências com o Senhor. Amém? E por que muitos não estão vivendo o novo de Deus? Porque muitos estão vindo à igreja, frequentam uma igreja, mas eles vivem como se Cristo não existisse.
Eles vivem como se Jesus não existisse. Eles acham que Jesus é um chaveirinho, que eu venho para o culto, tiro ele do bolso, e eu cultuo ele, mas depois eu guardo de novo e eu só lembro de Jesus no próximo culto. Ei, quero dizer uma coisa para você. Quem trabalha com prestação de serviço e precisa fazer algum tipo de contrato, quando você faz um contrato, é para afirmar aquilo que você e a outra pessoa conversou e deixar em folha. Para se tiver que correr para o contrato é porque já está dando algo ruim. É para você relembrar, o nosso combinado está aqui marcado. Mas eu quero dizer que Deus, irmãos, ele não tem um contrato com você. Deus, ele tem uma aliança. Deus, ele não quer ter um contrato, porque contrato é quebrado, pastor Dudu. Contrato pode ser rasgado. Mas que realmente quem tem uma aliança com Jesus, irmão, essa aliança é eterna, essa aliança é para sempre. Amém? Glória a Deus. E só para fechar essa primeira parte aqui, o novo vai trazer também novos desafios. E vão ser esses desafios que não vai te parar esses desafios. É esses desafios que vai impulsionar você, que vai jogar você para cima. Que vai fazer você ser uma pessoa melhor. Porque a dificuldade vai formar em você, vai forjar em você o caráter de Cristo, irmão. Abre a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Falando em Coríntios, eu lembro de Coríntias, que já voltou ao normal, né? Já perdeu ontem de novo, né? Glória a Deus. Espero que piore. Ficaram tudo felizes quarta-feira. Quarta-feira apareceu tanto corintiano, não sei de onde esse cara apareceu. Tava tudo quieto, tudo sumido. Voltaram. Já murcharam de novo. Bom é o meu, que não está tendo nem emoção, você nem cria expectativa. Nem precisa assistir, você já sabe o resultado. Amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer assim, ó. É assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que fizeram coisas novas. O primeiro ponto, você pode falar graças a Deus? O primeiro ponto que eu quero falar com vocês nessa manhã sobre bem-vindo ao novo, um novo tempo, que um novo tempo de Deus, aqui, assim como está falando aqui, é uma vida nova. Para você exercer, para você tomar posse disso, você precisa romper com o seu passado. Quem anda abraçado com o passado, dificilmente vai viver o novo tempo de Deus. Você precisa deixar as marcas do passado para trás. Você precisa esquecer algumas coisas que aconteceram na sua vida. Deus já te perdoou de muita coisa que você vive lembrando, irmão. Tem muito irmão orando por algo que Deus já te perdoou. E esquece isso. Se você orou, se você pediu perdão, se Deus te perdoou, deixa esse passado para lá. Tem muita gente presa no passado e não consegue romper com esse passado. Nem Deus fica lembrando do que você fez, porque você fica trazendo isso à memória. E eu quero dizer que o seu passado, ele não pode ter o poder de trazer culpa ao seu coração. E se isso está acontecendo com você nesta manhã, toda culpa, toda condenação, no nome do Senhor Jesus, vai cair por terra. Tem muita gente se lamentando por algo que Deus já liberou perdão para você. Sabe, o velho, e o que acontece? Essa pessoa ela vai estar sempre presa no velho. E o velho vai trazer a mesmice, o velho vai trazer o marasmo, o velho vai trazer algo que você parece que não sai do lugar. Talvez existam pessoas aqui nessa manhã que parece que você dá 2 passos para frente e você dá 2 passos para trás, e a sua vida é assim. Quando parece que vai acontecer, quando parece que vai romper, quando as coisas parecem que vai mudar, parece que volta tudo a estaca zero. E aí você está focado no seu problema, mas na verdade você tem que estar focado no seu coração. Sabe, para de remoer coisas do passado, para de trazer à tona aquilo que já está enterrado, para de se lamentar por algo que você perdeu. Ei, às vezes você não perdeu, irmão, às vezes foi simplesmente Deus te livrando de coisas que não era para você e que não era para sua história.
Então tem muita gente que não está vivendo um novo tempo com Deus, porque ele está esquecendo de deixar o passado dele de fora. E eu quero que você entenda uma coisa. Tanto o passado, como o presente, como o futuro, ele não é simplesmente uma estação, ele não é simplesmente um tempo, mas ele é um lugar. E quando você está preso ao passado, você está preso em um lugar. E por isso que a gente vê que muita gente não consegue romper. E por isso que muita gente não consegue mudar. Fazendo uma ponte aqui com Pedro. Pedro, ele foi um dos principais discípulos de Jesus. Pedro, ele tem um ministério enorme com Jesus. Pedro, ele vivia algo maravilhoso com Jesus. Mas Pedro, ele carregava ainda dele um excesso de passado. Quando Jesus chama Pedro, um dos propósitos é: vem Pedro, vem a mim que você vai ser pescadores de homens. Mas antes de Pedro pescar qualquer homem, ele primeiro foi pescado por Jesus e pelo Evangelho. Quero dizer que nessa manhã Jesus ele quer pescar teu coração, sabe? Nessa manhã ele quer trazer você para perto de novo, irmão. Sabe? Nessa manhã Jesus ele quer estar com você. Não tem como, eu vou falar algo para vocês aqui, tá? Não tem como afirmar isso, beleza? Tem várias teorias sobre isso e é uma suposição, a gente entende assim, e você não é obrigado a crer nisso, acredita quem quiser, mas o pessoal vê como algo profético quando Pedro está andando sobre as águas e ele afunda e Jesus puxa ele. Sabe, tem gente que fala que ali, Jesus profeticamente ele estava pescando Pedro de novo para o propósito. Mas lá na frente, mesmo andando 3 anos junto com Jesus, vendo os maiores milagres, Pedro, ele negou. E qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele voltou a pescar, que era o passado dele. Ele voltou, pegou seu barquinho e ele foi pescar. Se você não quebrar a ponte com o seu passado, irmão, a primeira crise que você tiver, você vai querer voltar para lá de novo. E isso é muito sério. Se você não romper com esse passado, teve uma época, e quero que vocês me entendam, tá? Teve uma época que eu peguei um ódio santo, de testemunho. Sabe, alguns irmãos que iam testemunhar na igreja lá que eu fazia parte, era 40 minutos falando do que ele fazia no mundo. Mas no mundo eu fazia isso, e falava com alegria. Não, porque na época eu curtia umas baladas e dava um sorrisinho. Eu falei, gadareno, ainda tá aí, né? E aí no final, quando faltava 2 minutos para acabar o testemunho dele, mas Jesus mudou minha vida e hoje estou aqui. Ora, foi 40 minutos falando de desgraça, falando de tudo que é ruim. Para no final, 2 minutinhos, não, mas Jesus mudou a minha vida. Sabe, e tem muito irmão assim, pastor, então eu não devo contar o que Deus fez na minha vida? Deve contar sim, irmão. Mas continua contando o que Ele continua fazendo, amém? Porque o nosso Deus é bom. Para de dar ênfase no que Satanás fez na sua vida, irmão. E começa a falar o que Deus está fazendo na sua vida agora. Ei, eu era um perdido um dia mais, Deus me resgatou. E até hoje Deus continua me resgatando, continua me mudando. E a glória dEle continua transformando meu coração. Eu fico imaginando o diabo na situação dessa. Eu acho que ele olha e ele fala, nossa, que orgulho, ó. Nem precisei falar de mim, o marketing gratuito. Sabe qual que é o nosso problema? Não precisa nem ser eu. Tá tranquilo, eu não tenho essa vaidade. Mas se chegar um pastor aqui que não conhece a sua vida, e ele falar que Deus tem um novo tempo na sua vida, você vai falar assim, amém, legal. Amém, se for de Deus vai se cumprir. Só que amanhã ou terça, você já vai estar esquecido disso. Agora se chegar alguma pessoa que a gente não conhece em você, e falar assim, o diabo quer destruir sua vida. Rapaz, mas rapidinho meu telefone vai tocar. Pastor, me ajuda, porque uma irmã falou isso para mim, porque não sei o quê. Aí você vai procurar um monte de ajuda, você vai começar a jejuar, você vai virar o crente do avesso. Sabe qual que é o problema de muito crente? Que eles acreditam mais na ameaça de Satanás do que nas promessas de Deus. E muitas das vezes as ameaças de Satanás é uma mentira. Mas a palavra e a voz de Deus é uma verdade que tem que reinar nos nossos corações.
Irmão, se eu fosse acreditar nas mentiras de Satanás, Deus não, né? O inimigo já usou a boca de muita gente para falar. Principalmente quando eu comecei a ministrar a palavra, para debochar. Uma vez falaram que a minha pregação na igreja, o intervalo da novela, olha só que Satanás, o intervalo da novela demorava mais do que a minha pregação na igreja. Olha só que afronta. Uma vez falaram que ia me dar um martelo de presente, porque eu era o pregador. Olha só, irmão Arnaldo. Não é complicado? Obrigado, né? Pior de tudo, mas foi um dia que mexeu comigo. Porque o inimigo sabe onde cutucar, irmão. O inimigo sabe onde vai tirar você do sério. Cadê os baianos aí de novo? Os baianos falam amém. Você é baiano, irmão? Oh. Graças a Deus. Os baianos, por que eu estou usando o exemplo deles? Porque o temperamento deles é mais explosivo, né? Não. Então o inimigo sabe onde vai tirar do sério. E teve um dia que me tiraram do sério. Reclamaram, cara. E me chamaram de rato de púlpito. Aquilo ali é um rato de púlpito, nem sabe pregar direito. Mas imagina se eu fosse dar ouvido a essas vozes. Imagina se eu fosse dar ouvido a essas piadinhas. Imagina se eu fosse dar ouvido a essas brincadeiras. Então tem muitas vezes que o inimigo vai tentar travar um novo tempo de Deus na sua vida. O inimigo vai tentar prender você no passado, usando também pessoas que estão perto de você para falar, para jogar você para baixo, para falar que você não vai conseguir, para falar que você vai desistir, para falar que você não vai muito longe. Mas sabe o que eu respondia? Ainda bem que não foi ninguém aqui que me chamou. Quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus. Eu quero falar isso para você. Não fui eu que te chamei aqui nessa manhã. Foi Deus que te trouxe aqui nesse lugar. Não foi eu que te salvei. Foi Deus que te salvou. Não foi eu que morri por você. Foi Jesus que morreu por você. E melhor do que alguém morrer por você, é alguém ressuscitar por amor a você. Então entenda uma coisa. O passado é um lugar que você precisa sair desse passado. E você precisa viver esse presente, porque existe um futuro em Deus te esperando. E esse futuro significa o novo tempo de Deus esperando a sua vida. Ui, fiquei até nervoso. Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Segundo ponto dessa manhã é que você precisa tomar posse desse novo tempo. Você precisa tomar posse das palavras de Deus que estão sendo liberadas sobre a sua vida. Você precisa acreditar, irmão. Você precisa acreditar, irmã. O ano passado, numa convenção lá em Brasília, final de ano, missionário Daniel da Bahia, esse homem, ele simplesmente, irmão, ele abriu 200 igrejas na Bahia. Hoje eu estou com o quê com a Bahia, né? Ele abriu uns 200 igrejas na Bahia, e sabe o que ele fez? Ele pegou 3 pastores dele lá, ele deu 50 igrejas para cada, vai cuidar das igrejas e eu vou ficar com o restante. Sabe o que aconteceu? Esse homem continua abrindo igreja até hoje, irmão. E aí, ano passado, numa oração lá com os pastores, ele chegou do meu lado e me abraçou e falou assim, é um som que está em mim, eu vou pedir para Deus derramar sobre a sua vida. Eu falei, eu recebo, aleluia, glória a Deus. Toma posse. Toma posse. Não é que eu vou ter um ministério igual o dele. Mas a gente precisa acreditar nas pessoas que Deus tem levantado como boca de Deus sobre a nossa vida. Nós não fomos chamados para entender as coisas. Nós fomos chamados para confiar. Para de perder tempo querendo entender o que Deus vai fazer. Para de perder tempo, porque Deus não é obrigado a te explicar tudo. Tem muita gente que está querendo saber o caminho inteiro para começar a dar o primeiro passo com Deus. Mas, na verdade, você dá o primeiro passo e no meio do caminho Deus vai falando para onde você tem que ir. Para de querer entender as coisas. Tome posse desse novo tempo. Acredite que é um tempo de portas abertas. Acredite que é uma estação que Deus vai abrir novas portas. Acredite que é um tempo de cura. Acredite que é um tempo de milagre. Mas eu nunca vivi isso, então se prepara para começar a viver. Mas eu não sei que esse negócio de extraordinário. Eu nunca vivi um sobrenatural. Eu nunca vi ninguém sendo curado. Se prepara então para não ver, mas se prepara para ser o primeiro a ser curado. E depois que você vai começar a ver milagres e milagres e milagres acontecer. Irmão, só se vive uma vez.
Você só tem essa vida para queimar. Ontem, a gente pintando a igreja aqui, e a cada 10 minutos passava alguém, parava para conversar. Teve uma hora que o Rogério até ficou bravo comigo. Pastor, sai daqui, vai conversar. E teve um dos irmãos que passou e falou assim, pastor, sei não, né? Quando eu morrer, eu não sei para onde eu vou, não. Eu falei, eu sei. Ele, como você sabe? Eu falei, só tem 2 lugares para você ir. Ou para Deus ou para outro lugar aí. Você quer ir para onde? Mas o tempo vai chegar para todo mundo, né, pastor, de ser salvo. Eu falei, vai chegar para todo mundo. E espero que o meu chegue antes de eu morrer. Eu falei, ô irmão, você morrer já era, não tem tempo não. O tempo é agora. Você só tem uma vida para queimar, irmão. A oportunidade é hoje. Daqui um ano que vem eu me endireito, o ano que vem eu tomo posse, o ano que vem eu... Não, é hoje, é agora. Deus é o Deus de hoje, Deus é o Deus de agora. Mas para isso você precisa acreditar nessa palavra. É muito clichê essa citação que eu vou falar aqui, mas um dia estão te chamando de louco. E quando você conquistar, e quando realizar, e quando as coisas começarem a acontecer, vão falar, ele teve sorte, ela teve sorte. Mas na verdade, ele entendeu o que Deus pode fazer na vida de um homem e na vida de uma mulher. E existem muitas pessoas importantes aqui nesse lugar. Você é alguém muito importante. Mas o coração mais importante nessa manhã é o meu. Porque se eu não cuidar do meu coração, como que eu vou ministrar para vocês? Você pode cuidar de pessoas, você pode cuidar de vidas, mas o coração mais importante é o seu. E como que está esse novo tempo aí dentro do seu coração? Glória a Deus. E quem toma posse desse novo tempo, quem toma posse dessa nova atmosfera, quem toma posse dessa nova palavra de um novo tempo em Deus, que as coisas velhas já são passadas, agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, sempre vai andar em novidade de vida. Por quê? Como eu falei no começo da mensagem, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. O nosso Deus é um Deus de recomeço. O nosso Deus, Ele ama fazer coisas novas no nosso coração. Então, talvez, você não está vivendo um novo tempo porque você está andando com a pessoa errada. E eu vou falar algo aqui que vai te dar muito temor. Isso é espiritualmente, entenda, tá? Você nunca vai caminhar sozinho. Porque se você não estiver caminhando com Deus, você não vai estar caminhando sozinho. Porque existe um mundo espiritual. Jesus, ele fala que aquele que foi liberto de demônios, e nem todo mundo foi possesso, mas aquele que foi liberto de demônio, se ele voltar a se desviar, volta 7 vezes pior e achará a casa limpa. Por quê? Jesus limpou, mas a pessoa parou. Achará a casa limpa, mas vai ficar 7 vezes pior. Então você nunca caminhará sozinho. Então, pastor, todo mundo que não vem para a igreja tem demônio? Não, irmãos, não tem. Na verdade, tem muita gente aí fora que só falta ser crente. Mas muitas das coisas que acontecem aí fora, na vida de algumas pessoas, tem uma influência maligna. E a vida dela só não está pior porque Deus tem uma misericórdia e ainda protege. Mas eu quero falar que você é da casa de Deus, você que é filho de Deus, você tem que escolher o lado que você quer caminhar. O velho não pertence a Deus, mas todo dia, toda estação, Deus tem algo novo para dar para você. E existem ferramentas que Deus te dá, existem coisas que Deus te dá que é para hoje, que é para agora, que essas ferramentas não vai servir para daqui a um ano. Você precisa entender isso. Você precisa entender que você não é só um crente salvo. Você é alguém que foi chamado para fazer a diferença. Nem todos vão ser um pastor, nem todos vão ser um obreiro, nem todos vão ser um evangelista, mas todos são filhos. E você tem o seu papel no reino. E quando você começar a entender isso, o novo de Deus vai começar a se manifestar através da sua vida. Lá na sua escola, na sua faculdade, lá no seu trabalho. Mas primeiramente dentro do seu coração. Amém? Isaías, capítulo 43, verso 18.
para a gente entrar no último tópico aqui. Eu quero viver. Isaías 43, verso 18. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis que eis que porei um caminho no deserto e nos rios do ermo. Não ermo, viu, Olivia? Ermo. Você estava certa. Você pode falar graças a Deus? A palavra do Senhor está falando aqui que Ele está fazendo algo novo, irmão. Que Ele está fazendo algo maravilhoso. E Ele começa a destacar aqui que Ele está abrindo caminho no deserto. E é esse último ponto que eu queria tratar com vocês nessa manhã. O novo de Deus, Ele abre caminhos. Sabe, eu não sei, talvez existem pessoas aqui que a sua vida parece estar travada, está fechada, parece que não tem para onde correr, você não consegue enxergar aquela famosa luz no fim do túnel, as coisas não estão acontecendo. Mas eu quero falar que o novo de Deus, Ele abre caminho onde não existe caminho, Ele abre porta onde não tem porta, Ele abre janela onde não tem possibilidade de existir uma janela. Por que acontece isso, pastor? Porque Deus, Ele não trabalha de uma forma natural, Deus, Ele trabalha de uma forma sobrenatural. Então eu não sei de que maneira você entrou aqui nesse lugar, mas se você entender o novo de Deus na sua vida, vai abrir portas na sua vida, vai abrir portas na sua casa, na sua família, vai abrir portas na sua história. Esse é o novo, esse é o poder do novo de Deus na nossa vida. Esse é o poder do novo de Deus na nossa história. Você não veio a esse mundo de passagem só, irmão. Você não veio a essa igreja por acaso. Você não nasceu simplesmente para ser mais um. Existe um novo de Deus reservado para a tua história. Existem segredos, existem recompensas. Existe um Deus que tem algo para fazer no seu coração e para fazer através de você. Não é coincidência. Existem pessoas aqui que você já rodou muito em vários lugares. Você já passou sobre vários lugares. Você já passou por várias situações. E muitas vezes você pensou, será que a minha vida vai acabar assim? Será que eu vou morrer assim? Será que a minha história vai acabar assim? Mas não, você chegou até aqui no dia de hoje. Não é porque você é bom, ou não é porque você é o maioral, mas porque Deus te trouxe seguro. Porque Deus te trouxe. Porque Deus te protegeu. Quantos livramentos, irmãos, nós recebemos que nós nem imaginamos. Aquele dia que você sempre faz o mesmo caminho e do nada você decide mudar a rota. Quantas doenças o Senhor tem nos curado. Quantas respostas pontuais o Senhor tem trazido ao nosso coração. Mas isso tudo que talvez você já viveu até hoje é apenas uma gota do oceano de novo que Deus tem para a sua vida. Ei, não é normal o coração estar chateado assim, não é normal estar com o coração pesado, não. Não é normal estar entristecido dessa maneira. Não é normal andar de cabeça baixa, não. Deus, Ele quer avivar o teu coração. Deus, Ele quer avivar a tua história. Deus, Ele quer avivar pessoas através de você. Pastor, mas eu não levo jeito para isso, não. Pastor, mas eu sou muito diferente de todo mundo. Eu até gosto de participar da igreja, eu até gosto de vir, mas eu sou muito diferente de todo mundo. Isso não é para mim, não. E quem disse que Deus quer você igual a todo mundo? Deus criou você para ser diferente mesmo. Deus criou você único.
A sua digital, não tem ninguém no mundo que tenha uma digital igual à sua. A sua digital é única. Assim como você é único, assim como a sua identidade é única. Pastor, mas isso não tem nada a ver com a minha identidade, mas eu quero dizer que o nosso Deus, ele não muda, mas ele muda identidades. Talvez você começou de um jeito, irmão, no meio do caminho Deus foi te mudando e foi te levando para o centro da vontade dele. Tudo tem um começo, tudo tem por onde começar. Falando de ministério, quando eu comecei na igreja, eu comecei num lugar que eu não levava jeito nenhum. Comecei no ministério de dança. Olha essa ideia. Os irmãos tinham juízo? Oh, glória. Os jovens tinham que dançar e colocava eu e mais uns meninos lá à força para fazer uns passinhos. Os meninos tudo magro, cabeçudo, parecia os bonecos de Olinda, que ficava tudo assim, ó. Não rolava. Era feio. Mas a gente fazia de coração, irmão. Metia uns passinhos aqui, pá, já era, fazia de coração. E era sempre um louvorzão, né? E dançava, mas não era um louvor, era um sacrifício de louvor, Dudu. Porque quem olhava... Eu lembro, o pastor Dejair me deve um perdão disso. O dia que ele vem aqui eu vou lembrar disso. Eu tenho falado muito com o pessoal sobre a questão de mudar ambientes. O pastor Dejair percebia quando o culto estava muito triste, ele chamava os meninos para dançar. Alegrava a igreja, irmão. Todo mundo dava risada, o ambiente ficava melhor, o pastor pregava. Mas era horrível. Até o dia que o senhor me resgatou do ministério de dança. Eu fui meio que expulso também. Brincava muito. Dançava 2 sábados, os outros 2 ficavam de banco. E aí fui para outros lugares, mas foi um começo. Apesar que eu achava que era ridículo, apesar que eu fazia por livre e espontânea pressão, na época, mas foi algo que me ajudou a caminhar. Foi algo que me ajudou a dar os primeiros passos, foi algo que me afirmou, foi ali que eu fiz minhas primeiras amizades. Eu lembro que tinha um passinho que era horrível. Não era passinho, era até um gesto. E toda vez que eu vejo o menino, a gente se cumprimenta assim, que é assim, ó. E ele já abre o sorrisão, ele fala, você ainda lembra, né? Era ridículo. E pior, que tinha umas meninas que dançavam muito bem, cara. Só que a gente atrapalhava. E a ordem era, vocês ficam mais pro fundo, tá? E a gente fica aqui mais na frente. Que nem programa de TV, que coloca os feinhos pro fundo e os bonitinhos na frente. Então, os que não levavam jeito, colocavam a gente lá pro fundo, assim, ó. E as meninas tudo sincronizadas lá na frente, e os meninos batendo perna com perna lá no fundo, lá. Mas era horrível. Mas foi um começo. Sabe? Tem muita gente querendo ensinar Deus a trabalhar, ensinar Deus a ser Deus. Como eu disse, foi difícil. Mas foi ali que Deus me ensinou algumas coisas. Foi ali que eu tive meus primeiros amigos na igreja. Foi ali que eu consegui ter uma vida com Deus. Foi ali que eu consegui ter mais proximidade com Deus. Então, mais uma vez, isso não estava nem aqui no esboço para falar. Para de querer entender o que Deus quer fazer com você. Para de questionar. Para de ficar perguntando. Deus não é obrigado a ficar te mostrando tudo. E na hora que Ele quiser te falar, irmão, você pode ter certeza que Ele vai falar. Ele vai falar no fundo do seu coração. Só confia e vai. Então Deus, Ele muda a identidade. Porque eu comecei assim. E hoje estou pastoreando. Eu lembro que o Bruno foi comigo, mas não sei se ele ouviu. O dia que eu fui lá, os meninos falaram assim, hoje você é pastor, né? Quem diria, né? Um dia você dançava aqui, hoje é pastor. Um dia você se humilhava e hoje... Sabe? É um ministério muito digno, muito top, muito de Deus. Deus usa as pessoas da dança, mas não era para mim, mas Deus foi mudando a identidade. Então, quando Deus mudar um plano, quando Deus mudar uma rota, não se preocupe. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Isso não é só sobre igreja, é sobre vida. Tem pessoas aqui que têm que tomar decisões. Tem pessoas aqui que têm que tomar posicionamentos. Tem pessoas aqui que têm que dar um passo de fé. Não fique querendo entender tudo. Só queira entender uma coisa. É Deus que está mandando eu fazer? Se a resposta for sim, irmão, vai nessa fé e toma posse desse novo tempo, que as coisas vão começar a acontecer. E o novo, muitas das vezes o novo ele é estranho. O novo ele assusta. O Deus das coisas novas, quando a gente entra numa nova estação, é muito assustador.
Mas o medo não vai ter o poder de parar o seu ministério. O medo não vai ter o poder de parar você. O medo não vai ter o poder de parar a tua história. Imagina para eu e a pastora Kel. Apesar da gente, eu um pouco mais, já ter auxiliado alguns pastores, já ter passado algum tempo com alguns pastores, mas a gente assumimos a primeira igreja. Imagina se a gente fosse se assustar com algumas coisas novas. E até hoje tem coisas novas. Eu acho que até os 10 anos de ministério vai ter coisas novas ainda. Imagina se a gente fosse se assustar com as coisas novas. Mas eu confesso para vocês que no começo, às vezes eu estava aqui dentro, alguém falava assim, ô pastor, eu ficava procurando missionária de mar. É sério, não é brincadeira não. 7 anos do lado dele, eu acostumado que ele era o pastor, alguém falava, ô pastor. Eu falava, nossa, esse missionário dá trabalho, hein? Eu falava, ué, o pastor é eu agora, deixa eu ir lá. O novo assusta, o novo às vezes é estranho. O novo parece que está dando tudo errado. Mas é só porque não está sendo feito do nosso jeito, irmão, está sendo feito do jeito de Deus. Porque talvez se fosse do nosso jeito, não seria novo. Seria uma repetição daquilo que nós já vivemos. Mas quando é algo diferente, é algo único, é a manifestação da vontade e o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Para a gente finalizar, nesse mesmo texto de Isaías, está falando que ele está abrindo caminhos no deserto e ele vai vir com um rio no ermo. O significado de ermo é um lugar de solidão, é um lugar de escassez, é um lugar sozinho. E talvez existam alguns corações aqui que estão se sentindo sozinho, que estão se sentindo abandonado, que estão se sentindo largado, que está se sentindo distante. Mas a palavra dele está falando que esse rio, irmão, e esse rio é o novo de Deus. E sabe quem é o novo de Deus? O novo de Deus não é um poder. O novo de Deus não é um sentimento. O novo de Deus é uma pessoa. O novo de Deus é o Espírito Santo. O novo de Deus é Jesus. Eu quero dizer que o rio de Deus está aqui sobre esse lugar. Ele quer tocar no teu coração. Ele quer tocar dentro de você. Toda a solidão, toda a tristeza de alma vai cair por terra nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus.